Olá pessoal, estamos aqui para apresentar para vocês a continuidade e a última aula, o último conteúdo do tema sobre personalidade, sobre temperamento. E a gente vai falar hoje sobre os 4 temperamentos clássicos. Esses 4 temperamentos clássicos, eles são bastante conhecidos, já faz algumas décadas. Já surgiram outras abordagens junguianas, baseadas na psicanálise. Também tem a questão do Flávio Gicovati, eu lembro que tem uma abordagem de generosos e egoístas. No caso de Jung tem introvertidos, extrovertidos, tem os fracos, tem os fortes, e tem a inteligência emocional também do Daniel Goleman. Tem a teoria do DISC. Então tem várias abordagens que analisam, interpretam o comportamento humano, mas as clássicas, a mais conhecida é essa questão aí que eu vou apresentar para vocês, que são os 4 tipos de temperamentos. Então vamos lá, dando continuidade a esse conteúdo maravilhoso. Os 4 tipos de personalidade, então: colérico, fleumático, sanguíneo e melancólico. Segundo Rudolf Steiner, os temperamentos, mesmo sendo características individuais, podem ter elementos mais acentuados ao longo da vida, dentre os quais a gente pode destacar as crianças como sendo as mais sanguíneas, por exemplo. Essa é uma analogia. Elas são mais alegres, mais efusivas, bastante animadas para as coisas. Nós temos os adolescentes coléricos, brabos, resignados, ressentidos, que são muitas vezes entram em contraponto, entram em desarmonia, entram em dúvidas, típicos da fase da adolescência, aqueles jovens que são jovens ou adolescentes que são o opositor às autoridades, às hierarquias. Depois nós temos os adultos melancólicos e, por fim, os idosos mais fleumáticos. Isso aqui é um ponto de vista mais analógico, de analogias. Bom, vamos exemplificando os 4 temperamentos, então. Partimos para o temperamento colérico. O temperamento colérico, ele é extrovertido, quer dizer, ele se adapta melhor às circunstâncias que vão surgindo ao seu redor. Ele não tem medo de falar em público. Ele consegue fazer amizade fácil aonde quer que ele se encontre. Podemos relacionar com raiva também o temperamento colérico, cheio de energia. Ele não mede esforços para alcançar o que quer. São aqueles indivíduos que estipulam metas e correm atrás de suas metas e as alcançam. Possuem uma grande motivação por buscar justiça também. São pessoas que não gostam de ver o sofrimento alheio ou quando a injustiça é praticada contra aquelas pessoas que não conseguem se defender. Então, o colérico, ele busca por justiça. Também dentro do temperamento colérico, o problema é quando ele sai do controle, essa raiva que nós falamos anteriormente, e vira uma ira, o que cega o colérico, que é o pavio curto. Então ele não consegue muitas vezes controlar os seus sentimentos e age por impulsividade. Ele revida muito fácil quando provocado. Isso é algo que o colérico precisa tratar para poder lidar com as situações adversas. O colérico também, por ser motivado por desafios, ele é muito persistente para concretizar aquilo que almeja. Foi quando nós falamos das metas que o colérico ele procura atingir, porque ele persiste, ele tem uma resiliência que ele não desanima frente a alguma dificuldade. Pelo contrário, às vezes as dificuldades são combustíveis para ele insistir e ir adiante. Depois do colérico, meus queridos, a gente tem e pode falar então do sanguíneo. O sanguíneo é um temperamento muito conhecido por todos também. Você já vai se identificar com ele. O sanguíneo, ele é típico do temperamento sanguíneo, é a alegria, com todo o seu resplendor, e representa então esse temperamento. Então, às vezes, se você está numa festa e você vê uma pessoa mais extrovertida, o que eu chamo de pavão, ele provavelmente tem um temperamento mais sanguíneo. Ele consegue interagir mais facilmente em ambientes que ele até não conhece. Numa apresentação de sala de aula, por exemplo, é aquele
que vai estar à frente, que vai tomar também a iniciativa de poder falar em público. Numa reunião com os colaboradores ou numa reunião de executivos, numa reunião, enfim, onde que as pessoas estão ali discutindo algum assunto, geralmente o sanguíneo ele expõe os seus pontos de vista com bastante convencimento. Ele também é caracterizado por ser extrovertido e cheio de vivacidade. E por fim, pode ser considerado então o arroz da festa, aquele que não para quieto, o animador de torcida. O temperamento sanguíneo também, ele infelizmente tenta manter a sua atenção para si, o que não é fácil. Ele tem a facilidade de perder o foco também, porque como ele fala, ele age, ele gesticula de maneira muito rápida, muitas vezes ele deixa para trás algumas questões que precisam ser resolvidas, porque ele tenta abraçar o mundo todo. Como também dificilmente algo o deixa chateado. A vantagem também da questão do sanguíneo é que ele não se sente ofendido facilmente. Ele leva tudo geralmente na esportiva, gosta de ser provocado, também provoca, e assim ele leva na esportiva algum movimento, alguma provocação que ele receba, né? Porque a sua atenção também ele muda de facilidade, muda com facilidade. Ele não guarda ressentimentos. O temperamento sanguíneo, então, é o típico vendedor de ideias, pois sabe se comunicar muito bem. Então, quando você vê alguém lá na frente, num evento de vendas, numa exposição, ali falando, conversando, gesticulando, geralmente aquela pessoa ela tem já um temperamento sanguíneo bastante evidente. Então, os vendedores, os motivacionais, os coachings, geralmente puxam por esse lado de temperamento. O temperamento sanguíneo que ajuda a vender as suas ideias. Agora a gente vai caminhar e ver o temperamento melancólico. O temperamento melancólico ele é caracterizado pela tristeza, por um estado de profunda melancolia, e às vezes isso pode ser considerado como quase uma depressão. Com a sua introspecção é capaz de avaliar as situações e saber como agir. Então, um fator positivo do temperamento melancólico, por ele ser mais introvertido, introspectivo, ele observa, ele analisa com mais cuidado as situações que vão ocorrendo. Ao contrário do melancólico e do sanguíneo, que muitas vezes não param para analisar e agem na impulsividade, o temperamento melancólico ele já é um pouco mais cuidadoso nessas situações. Então ele analisa bem onde que ele pode falar, quando ele fica quieto, quando ele pode se manifestar, em que ponto de algum evento social ele pode intervir ou não. É preciso cuidar então quando o melancólico ele tem uma tristeza muito profunda, isso pode levar a uma possível depressão. Então a gente tem que observar com cuidado os sinais, principalmente em jovens e adolescentes, quando eles entram no processo de depressão, ficam mais retraídos, o que às vezes não é comum no comportamento deles. Então é importante a gente estar observando para que eles não entrem em depressão. Ainda sobre o temperamento melancólico, normalmente eles gostam de ações solitárias, mas isso não quer dizer que tem amigos. Os poucos amigos que tem, eles são muito valorizados. Uma característica até é do meu temperamento é ser melancólico. Então, passei boa parte da minha vida, da minha juventude, da minha fase adulta até, sendo mais retraído. Então, eu sou muito focado em leitura, gosto de fazer as coisas sozinho. Tenho uma dificuldade enorme de trabalhar em equipes, em grupos, mas aos poucos a gente vai se ajustando nestas situações porque se faz necessário. Afinal de contas, o melancólico ou a pessoa mais introvertida também ela está inserida na sociedade, também ela está inserida em grupos sociais, igrejas, em escolas, em associações de bairros e por vezes precisa estar ali interagindo com as pessoas. Então não tem como fugir muito disso. Mas é claro, sempre isso é muito mais forte. E de fato, eu tenho poucos amigos. Cabem num dedo? Cabem na palma da mão, se fosse contar, aqueles verdadeiros amigos. Mas realmente a gente já tem uma amizade com alguns de mais de 20 anos e a gente cultiva bem essa amizade. Então essa é uma característica dos
melancólicos. A gente valoriza bastante aqueles amigos verdadeiros, amigos mais chegados muitas vezes que um irmão. Temperamento melancólico, o que vale é a qualidade da relação e não a quantidade. Então não é a quantidade de amigos, que às vezes esses amigos, quando dá algum problema, eles somem, mas sim a qualidade. Os poucos amigos que estão geralmente perto do melancólico, eles são amigos verdadeiros que estão e que ajudam em toda e em qualquer situação. O melancólico também não é muito afeito a atividades físicas e de grupos, e nesse sentido é importante incentivar esportes mais individuais. Como eu disse antes, como meu temperamento predominante na minha juventude era mais melancólico, para mim conseguir interagir mais, eu participava então dos esportes. Nos esportes a gente começava a se soltar um pouquinho mais, conversava com um aqui, outro ali, e assim ia fazendo as amizades. Então os esportes para os melancólicos é uma boa oportunidade que eles têm para desenvolver a sociabilidade. Agora nós vamos para o último temperamento, que é o temperamento fleumático. Por seu excesso de prudência, podemos relacionar este temperamento com a personagem do medo, quer dizer, com relação ao medo. O fleumático ele é um pouco mais reservado, não é tão impulsivo também, ele é muito cuidadoso naquilo que faz. Então o medo ele tem essa característica, ele pode nos paralisar, fazer com que a gente deixe de fazer determinadas coisas e não progredir, e não avançar e não evoluir, mas também o medo ele pode nos salvar de determinados perigos ou situações que possam nos levar a causar algum dano à nossa integridade física ou à integridade física de uma outra pessoa. Também ele pode nos livrar de certos traumas. Então, essa questão do medo ela tem que ser também bem trabalhada, porque é bom ter uma certa precaução, uma certa fobia em relação a determinadas situações, porque nos preserva a vida, mas também o excesso pode nos paralisar. O fleumático é o perfeito moderador, pois pondera todos os lados da situação com muita calma. Então, num debate, numa reunião, ele é um excelente mediador, um moderador, aquele que vai observar e vai escutar os diversos pontos de vista que possam ocorrer, que estão divergindo e chegar num consenso. Ainda sobre o fleumático, o problema é que ele demora demais às vezes para tomar a decisão ou deixar que o medo então o congele. Então a questão do fleumático que ele precisa desenvolver é que ele tem essa prudência, essa demora para tomar uma decisão, mas essa decisão não pode demorar muito, até porque hoje em dia as situações elas denotam que as decisões sejam tomadas com rapidez. Assim, o fleumático ele precisa também aprender a tomar decisões com maior rapidez, mesmo que seu temperamento o leve a não fazer isso com tanta eficiência. Nós estamos indo agora para o final, e aqui é uma das partes mais importantes do vídeo de hoje, que é o temperamento nas organizações, nas empresas, nas instituições. Vamos lá. Os temperamentos precisam ser aceitos e podem ser trabalhados para que cada um exerça a função que melhor se adeque a ele. Então, o líder, o gestor, a pessoa que tem sobre si a responsabilidade de administrar uma empresa ou de administrar uma célula ou administrar um grupo, um setor específico que envolvam pessoas, ela vai observar esses temperamentos aos quais a gente conversou, observando seus liderados e procurar tirar deles, respeitando as suas individualidades, o melhor possível para a organização, para as atividades, para que as metas sejam alcançadas, para que haja uma harmonia dentro do ambiente de trabalho, claro, respeitando a individualidade de cada um. Conhecer o temperamento dos colaboradores de uma empresa é essencial para que o sistema organizacional funcione em harmonia, tornando o ambiente de trabalho agradável a todos. Então, isso é fundamental para que a gente tenha um ambiente de trabalho, um clima organizacional adequado. Problemas sempre haverão, problemas vão ocorrer,
mas a diferença está em como lidar com esses problemas de tal forma que eles sejam solucionados. O foco não deve estar no problema, mas sim na solução. Continuando sobre o temperamento nas organizações, os profissionais de recursos humanos, na maioria das empresas, são responsáveis por identificar as características de cada profissional e, em um processo seletivo, por exemplo, integrá-los a uma equipe. Então, é muito importante quando o setor de recursos humanos vai contratar uma pessoa para determinado cargo específico, ela já deve ter em mente quais são as características que ela está procurando. Evidentemente, se ela for trabalhar na área financeira, é alguém mais meticuloso, que consiga ter foco, atenção e trabalhar com números, trabalhar com assertividades. Geralmente, os melancólicos e os fleumáticos se dão bem nessas áreas. Se for uma pessoa que vai ser um líder, que vai gerenciar equipes, evidentemente que um sanguíneo se daria melhor. Um colérico poderia também ser uma pessoa mais adequada. Então, temos o setor de RH, as pessoas que vão contratar, fazer entrevistas, devem observar, fazer testes para tentar identificar quais são os temperamentos que mais se sobressaem no indivíduo para a função ao qual a empresa está, digamos, dando a oportunidade para um trabalho. Embora cada um possua uma característica, como vimos na descrição de cada temperamento, com traços de personalidade distintos, muitas das vezes conflitantes, é possível fazer com que essas pessoas interagem em forma harmônica. Como cada tipo de temperamento se comporta em uma organização? Então essa é a grande pergunta do nosso vídeo de hoje. Como cada tipo de temperamento se comporta em uma organização? O colérico geralmente ocupa posições de liderança. Então eles são realizadores, são bons estrategistas, e são motivados pelo desafio. Assim, quando a empresa vai estar fazendo algum planejamento estratégico para desenvolver algum produto novo, quando a empresa denota algum alvo, algum objetivo a ser cumprido, os coléricos eles geralmente vão estar na frente desses projetos, vão estar ajudando o seu time a alcançar esses objetivos. E o sanguíneo? Bom, sanguíneo, as pessoas são mais extrovertidas, então. Gostam de fazer amizade com várias pessoas. Realizam várias tarefas ao mesmo tempo. São inovadores e adaptáveis. Os extrovertidos, eles têm essa capacidade também de ser os animadores, os incentivadores de grupos. Também eles conseguem receber bem aqueles indivíduos, aquelas pessoas que estão começando na organização, eles conseguem trazer um sentimento de acolhimento muito mais fácil para essas pessoas e integrá-las ao seu time. Então são também inovadores e adaptáveis. Eles não têm medo do novo, não têm medo do desconhecido. Eles realmente, quando surge alguma proposta, alguma mudança na organização, eles conseguem abraçar a causa e assim também ajudar o colérico, o líder, ajudam a implementar estes novos objetivos, estes desafios que o mundo moderno impõe às empresas e às pessoas. Fleumático, então, é a pessoa com temperamento fleumático, é um profissional que segue uma rotina, ele traz resultados sólidos e consistentes, e é preciso criar espaço para os fleumáticos falarem. Então, na organização, o fleumático ele se caracteriza por necessitar, ele se caracteriza por também desenvolver rotinas. Então tem que estar muito bem programado, agendado. Quando sai da sua rotina, quando sai da sua agenda, ele tem uma certa dificuldade de lidar com os imprevistos. Mas também ele cumpre os prazos, ele é responsável com relação às agendas. Por isso que ele traz resultados sólidos e consistentes. Porque isso é engraçado. Lá na empresa que eu trabalho, eu vejo isso na parte do comercial, dos vendedores, a gente tem esses tipos de temperamento. Tem uma moça lá que ela é bastante assim, ela segue uma rotina, ela tem as metas definidas, ela cumpre, às vezes ela até ultrapassa essas metas, os resultados dela são sólidos. Já tem um outro vendedor, que ele é mais sanguíneo, então ele é mais expansivo,
E tu vês que ele interage pouco com as questões de rotinas que são obrigatórias, que são colocadas para a equipe de vendas. Mas ambos, eles trabalham juntos no mesmo time de vendas e eles trazem os resultados que a empresa precisa também. E é preciso criar espaço para os fleumáticos falarem. Então, é importante dar oportunidade quando tiverem equipe, quando forem falar, fazer alguma palestra, dar oportunidade para o fleumático falar, porque com certeza ele tem muito a agregar para os seus colegas de equipe, para o seu time, para a empresa. O fleumático é um profissional, então, que também gosta de reuniões e de tarefas programadas. Para ele, as reuniões servem para validar as suas metas, os seus objetivos, as suas tarefas agendadas e programadas. E, por fim, o último temperamento, o melancólico. Os melancólicos são bons projetistas e avaliadores, características de um temperamento melancólico, né? Porque eles são mais... trabalham geralmente sozinhos, eles têm essa facilidade de ver tanto micro como macro, situações micro, situações macro que possam impactar no ambiente de negócio. São capazes de superar desafios, e eu falo por mim que quando a gente não alcança um desafio que a gente tem ali para fazer, uma meta para atingir, a gente fica um pouco frustrado, né? Tentando entender o porquê, porque o melancólico ele tende a ser perfeccionista e a fazer as coisas acontecerem da melhor maneira possível, né? Identifico inconsistências, por isso que o melancólico gosta de padronização também, que é uma forma de ter tudo sob controle. Melancólicos geralmente têm dificuldade para lidar com os imprevistos. Quando estou falando do melancólico aqui, eu lembro que eu estou falando de mim mesmo, porque é assim que eu sou. São tolerantes com os erros, porque a gente também erra, e por a gente errar, a gente também entende que o outro é passível de erro. Evidentemente que tudo tem uma tolerância, até certo ponto, porque persistir no erro também é burrice, inconveniência. Enfim, e agora, como a gente pode então aproveitar o melhor de cada temperamento na sua organização? Como você pode usufruir deste pequeno aprendizado, dessa pequena introdução que a gente deu sobre os temperamentos? Fica claro que o desenvolvimento desse conjunto de habilidades é fundamental tanto para ser um profissional que as empresas buscam, quanto para potencializar o desempenho em suas tarefas. Então, a importância da gente conhecer esses temperamentos clássicos é justamente o fato de que nós podemos gerenciar eles, se você é líder de equipe, se você é gestor de times, gerenciar para extrair deles o melhor possível, dentro das suas próprias características, dentro das suas próprias individualidades de cada pessoa, de cada temperamento. Importante lembrar que, e eu não gosto dessa questão de usar os 4 temperamentos para rotular. Porque o cara é sanguíneo, o cara é melancólico, o cara é fleumático, o cara é colérico, indivíduo colérico. Não é bem assim, porque é colocar demais dentro de uma caixinha. E o ser humano é muito mais complexo do que as teorias comportamentais elas tentam enquadrar. Mas é importante saber também que, se nós focarmos nessa questão dos 4 temperamentos, que cada indivíduo ele tem um pouco a mais de colérico, um pouco menos de sanguíneo, um pouco mais de sanguíneo ou um pouco menos de colérico. Ele não é pleno em um temperamento. Ele tem os 4, às vezes, estão dentro do indivíduo, mas um sobressai mais que o outro. Então tem que buscar aí um equilíbrio dentro dessa composição da nossa personalidade. Lembro, finalmente, que, conforme foi falado no início desse nosso vídeo, este é os temperamentos clássicos, né? Eu já apresentei em alguns vídeos passados a questão a inteligência emocional do Daniel Goleman. Ali ele abrange mais situações. Enfim, se a gente for estudar psicologia, teoria do comportamento humano, a gente vai ter variáveis de uma mesma situação, que é o ser humano e as suas emoções, a sua personalidade e como ele se desenvolve na sociedade. Era isso por hoje. Eu agradeço a sua atenção. Quero lembrar sempre que o intuito desses vídeos é provocar você para que você tenha uma mudança de pensamento.
E essa mudança de pensamento a gente chama de metanoia. Uma mudança de pensamento para tornar o ser humano melhor. Melhor tanto no comportamento, melhor mentalmente, como melhor espiritualmente também. Era isso, obrigado pela sua atenção e a gente se vê na próxima. Metanoia, mude o seu pensamento.